Olá, professor Ricardo aqui. É, no dia de hoje, esse dia que se encerrou, todos nós ficamos perplexos com a aparente inaptidão do presidente da República, que levou um humorista para imitá-lo e distribuir bananas para os jornalistas, fazendo alusão ao gesto que o próprio presidente fez semana passada, né? Do popular gesto de dar uma banana, significa não tô nem aí para vocês, né? Quero que vocês se lasquem para lá. E o humorista distribuiu bananas mesmo, a fruta, banana para os jornalistas, enfim, num ato de completo descaso, desrespeito, num ato que demonstrou toda a inaptidão do presidente da República para ocupar o cargo para o qual ele foi eleito. Isso é muito triste, porque ele representa todos nós, é uma vergonha alheia, e o alheio somos nós. Nós é que nos envergonhamos, que passamos vergonha em âmbito internacional, inclusive, não só nacional, por termos um presidente de tão baixas expectativas, né? Enquanto a economia mostra números desastrosos, o emprego formal desaba, o emprego informal aumenta, mas o emprego informal não sustenta famílias, essa é uma grande ilusão que se está criando. O anúncio do produto interno bruto é muito abaixo do esperado, a geração de empregos, a tal reação da economia não está aparecendo, e enquanto isso o nosso presidente brinca de ironizar a imprensa e desrespeita não só a imprensa, mas como todo o povo brasileiro, mostrando a sua completa falta de preparo para ocupar o cargo para o qual ele foi eleito. Isso é muito triste, né? Porque enquanto isso são famílias que estão voltando para a linha da miséria, que estão voltando para o mapa da fome, enquanto isso os servidores públicos estão assistindo os seus direitos serem atacados com projetos de redução de salário, de redução de carga horária com redução de salário, com perda de dedicação exclusiva, com uma série de ataques aos nossos direitos que historicamente foram conquistados. Então, nesse momento, é muito triste a gente perceber que o Brasil está em mãos tão inaptas, em mãos tão despreparadas, tão despreocupadas, e mais do que isso, em mãos tão desrespeitosas com a imprensa brasileira, com o povo brasileiro, com os trabalhadores brasileiros. Agora, é claro que muito do que Bolsonaro e sua equipe fazem pirotecnia, cortina de fumaça, são artifícios para desviar nossa atenção para as grandes questões que importam de fato, como o desmonte do Estado, o sucateamento e, consequentemente, venda de patrimônio público a preços irrisórios, o desmantelamento das estruturas dos serviços públicos, desde a estrutura física dos órgãos até a carreira dos servidores públicos. A cultura e a arte são perseguidas, os professores e as universidades são eleitos como inimigos do Estado, a censura na Ancine mostram que nós vivemos um país que não parece ser sério. À medida que você tem um ministro, tivemos há poucas semanas um ministro que fez alusão ao discurso nazista. Há alguns meses, uma ministra que ainda está no cargo faz alusão a homens e mulheres num discurso digno da Idade Média, em pleno século XXI. É de se perguntar, que governo é esse? Que piada de mau gosto é essa? Enquanto muitos dos seus seguidores ainda se fiam em correntes do WhatsApp, se fiam em fake news e postagens de robôs, acreditando que nós temos um governo que está moralizando a política. Muito pelo contrário, a mamata nunca foi tão grande. Nunca uma família teve tão entranhada no governo como a família de Bolsonaro, dando palpite, participando ativamente, sem terem sido eleitos para isso. E a pergunta que a gente tem que se fazer é até quando? Até quando o povo brasileiro vai aturar ver o seu Estado estilhaçado, desmontado, achincalhado por um governo que se elegeu com o discurso de fazer o diferente,
coisa que nós sabíamos que não seria, porque há 28 anos ele fazia tudo igual, que era basicamente não fazer nada. Então não seria agora que começaria a fazer alguma coisa. Um governo que incita a população contra o Congresso Nacional, um governo que incita a população contra o Supremo Tribunal Federal, ou seja, um poder executivo que incita a população contra os outros poderes. Nós vimos isso na história da humanidade. Um governo executivo que ignorava os outros poderes, que se colocava completamente acima de outros poderes. Esse regime chamou-se absolutismo, onde não havia controle, não havia fiscalização, não havia mediação, não havia meio termo entre os poderes. Havia o poder executivo de um governante que se impunha, porque não queria respeitar leis, porque não queria respeitar limites. Nós achávamos que esse tipo de governo não se encaixava nos modelos da democracia brasileira, mas a história está mostrando que ele está aí. E a pergunta que eu volto a fazer, até quando os brasileiros e brasileiras vão aturar serem governadas por uma trupe de circo? Porque enquanto a pirotecnia, a palhaçada, os efeitos especiais chamam a nossa atenção e ocupam os nossos comentários, a política econômica desastrosa continua favorecendo os ricos, enquanto continua massacrando e aumenta o massacre aos pobres, aos trabalhadores e trabalhadoras. O Brasil nunca regrediu tanto quanto nesse último ano. É uma questão que nós temos que refletir, porque faltam 3 anos para esse governo e muita coisa ruim ainda pode acontecer, muita perda ainda pode acontecer, muito desastre ainda pode ocorrer se nós não nos posicionarmos, nós não formos à rua, se nós não formos mostrar nossa indignação contra esse governo fanfarrão, inepto, esse governo despreparado, desrespeitoso, mal educado, que é um péssimo exemplo para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, dos mais jovens aos mais experientes. O governo Bolsonaro é o pior exemplo de governo, o pior exemplo de líder que uma casa poderia ter, quanto mais uma nação como o Brasil. Meu recado de hoje era esse. A dúvida fica no ar, até quando vamos aguentar tudo isso? E eu me despeço por aqui. Até a próxima.